Irmãos, vamos a mais um estudo da Palavra de Deus, que está aqui na carta aos Efésios, capítulo 5. Então, o nosso irmão Paulo, ele vai falar caminhando em amor fraternal. Então, o versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2: Andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Paulo aqui, ele está colocando do amor que Cristo se entregou por si mesmo, por nós, em amor. Quer dizer, esse é o amor chamado o amor ágape, é o amor supremo que só Deus tem, esse amor perfeito, que é o amor fraternal, que é o amor ágape, né? Aí o versículo 3, Paulo está dando aqui uma doutrina para os irmãos de Éfeso em questão de se afastar dos prazeres pecaminosos, né? Qual isso já são pessoas que ainda não tiveram seu novo nascimento e ainda estão vivendo nestas práticas pecaminosas. Não que nós não estamos sujeitos que isso acontece, mas isso não pode virar uma frequência para um cristão que já foi salvo, que já é regenerado, tem o Espírito Santo. Pois o versículo 3 diz assim: mas a fornicação. O que nós entendemos em relação à fornicação? Em relação à prostituição, à impureza. Tanto o sexo antes do casamento e o sexo no casamento, mas um sexo extraconjugal. Isso perante as Escrituras, perante ao Senhor, coisas que desagradam o Senhor. Por isso ele vai dizer assim: olha, mas a fornicação e toda a impureza ou alvareza, e nem ainda se nomeei entre vós convém aos santos. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui que isto não convém aos santos, aos servos de Deus. Nem em torpeza, nem tolices, nem zombarias, e não convém, mas antes em ações de graça. Versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou alvarento, ou qual idólatra, né? Idolatria é prestar homenagem a uma outra pessoa, a um outro Deus, um Deus de barro, de gesso, ou de qualquer forma assim, ou um próprio filho, uma própria esposa. Isto é idolatria, quer dizer, amar a Deus, amar essas coisas acima do Senhor. E tem herança no reino de Cristo de Deus. Versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto não sejais companheiros. Então, quando Paulo diz assim, especificamente o versículo 6, porque vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus. Quer dizer, contra todos esses pecados que Paulo disse, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí Paulo, a partir do versículo 8, ele fala assim, olha, caminhando na luz, né? Não caminhando junto com as trevas, fazendo participação tanto das trevas como a luz, né? Também não tem como você estar ao mesmo tempo nas trevas e depois estar na luz, né? Nós que somos da luz, nós que temos o fruto do Espírito Santo em nossa vida, nós andamos na luz. Por o versículo 8 diz assim: porquanto em outro tempo erreis nas trevas, agora sois luz no Senhor, andar com os filhos da luz. Por quando ele diz assim, olha, porquanto em outro tempo, quer dizer, em outra época nós vivíamos uma vida
depravada, uma vida afastada de Deus, e nós vivíamos na prática do pecado. Porque o versículo 9 diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Irmãos, aqui ele não vai falar frutos do Espírito, é fruto. Isto é uma totalidade. É quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele recebe algo completo, algo que impacta a sua vida, ele vive em novidade de vida. Vamos tirar um exemplo aqui. Se eu pegar uma laranja e eu dividir ela, um exemplo, em 10 pedaços, e eu pegar desta laranja e dar para cada um, todos vão se alimentar, todos vão comer do mesmo fruto, com a mesma qualidade, com a mesma substância. Assim é nossas vidas. O cristão salvo, ele tem o fruto do Espírito. Então não pode faltar nenhum fruto do Espírito, porque senão assim não recebeu o Espírito Santo. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai. Versículo 2. Porque os que deles fazem o culto, até dizer é torpe, mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz de tudo se manifesta. Por isso, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, porque Cristo esclarecerá. Amados irmãos, quando a Bíblia fala aqui que através da luz tudo será revelado, é pela santa palavra de Deus, porque pela palavra de Deus tudo é revelado. Porque aqui em Salmo 119, versículo 5, diz assim: porquanto lâmpada é os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer dizer, a palavra de Deus é luz. Então, quando a palavra se manifesta em nós, revela aquilo que já está dentro de nós pela palavra de Deus. Versículo 15. Portanto, sede prudente, como andeis, como os nécios, mas como sábio, remindo-se o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas nas dissoluções, mas encheis do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, né? Paulo está dizendo aqui, olha, não vos embriagueis com vinho, aonde há ira, há contenda, desilusão. Mas aí Paulo vai colocar aqui uma reunião cristã. O que o cristão deve fazer? Se reunir com o cristão. Louvar a Deus, glorificar a Deus, porque ele vai dizer no 19, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor. Aí aqui o versículo 22, Paulo, ele vai falar aqui de duas formas, ele vai comparar a vida conjugal, a vida de um cristão, assim também como Cristo amou a sua igreja. Então, Paulo vai dizer, olha, vós, o versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos, como ao Senhor, né? Que Paulo está querendo dizer aqui? Que as mulheres devem sujeitar aos vossos maridos como o Senhor fez. Assim como Cristo sujeitou a Deus, ao Pai, morrendo no Calvário, sujeitou à vontade do Pai, assim deve as mulheres com os maridos. E também, Paulo também vai falar ao verso também, aos maridos com a mulher.
O versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, e como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeito a Cristo, né? Assim como a igreja do Senhor, nós que somos igreja, nós estamos sujeitos às vontades do Senhor, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou, e assim se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água e da palavra, né? O versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem de água, quer dizer, é o Espírito Santo, e através da palavra de Deus, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Irmãos, a igreja do Senhor é uma igreja gloriosa, porque ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. E aí Paulo vai dizer aqui que esta igreja, ela não envelhece, ela é uma igreja viva, é uma igreja viva, ela é sem ruga, sem mácula, nem coisas semelhantes, mas santas e irrepreensível. Assim convém aos maridos amar as suas próprias mulheres, como os próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes o alimenta, sustenta, como também o Senhor. Então, Paulo está fazendo aqui uma comparação, ele até que ele vai citar no livro de Gênesis, após o casamento se torna uma só carne, né? Então ele vai dizer assim, quem é que vai maltratar o seu próprio corpo? Assim ele está falando para amar, cuidar das vossas esposas, porque somos membros do seu corpo, e da sua carne, e dos seus ossos. Versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se à mulher, ambos terão uma só carne. Tá vendo? Paulo está citando aqui o casamento que foi feito, o casamento original, o casamento lá no jardim do Éden, quando o Senhor Deus cria Adão e Eva. Porque, irmão, o casamento é princípio. Casamento, a união de um homem e uma mulher é princípio de Deus desde a criação. É uma coisa interessante, irmãos. Não é homem com homem, não é mulher com mulher, é homem e mulher. Foi isto, é o princípio de Deus. Versículo 32. Este é o mistério. Digo que, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo a mulher reverencie ao seu marido. Deus abençoe em nome de Jesus.